O Velhos Tempos de hoje, entrevista Júlio César de Oliveira, o Julião, que foi vereador, foi presidente da Câmara, foi diretor, foi secretário de saúde e continua na política mais no bastidor do que propriamente na disputa de cargos. E no Velhos Tempos de hoje, nosso entrevistado é o Júlio César de Oliveira, o Julião. Julião pelo tamanho, né? Ele é bem maior do que eu. E o Julião, que é dentista, ou melhor, hoje é odontólogo, e também foi vereador, presidente da Câmara, ocupou diversos cargos aí. Você nasceu onde, Julião? Eu sou nascido em Olímpia. Olímpia, interior de São Paulo. Né, agradecer aí a oportunidade de estar falando com vocês aqui, né? Eu achei o convite interessante porque é um bate-papo muito gostoso. Eu já vi alguns programas que vocês fazem aqui e com muito gosto aqui. Como eu disse, sou nascido em Olímpia e costumo dizer que eu só nasci em Olímpia. Né? Meu pai era diretor de grupo e era diretor numa cidadezinha, né, numa parada de trem chamada Monte Verde. Muita gente, quando eu falo, pensa, Monte Verde aqui de Minas. Não, Monte Verde Paulista. Que tinha lá uma única rua e era contramão ainda. E né? tinha uma lombada também. Tinha uma lombada no meio. E aí ia para Olímpia para minha mãe dar a luz. Eu e a minha irmã mais nova somos nascidos em Olímpia. Aí de Olímpia a gente mudou para Tabapuã, que é na mesma região ali, muito próximo. De Monte Verde mudamos para Tabapuã. Até que em 1965, aos 9 anos de idade, nós se estabelecemos em Jundiaí. Meu pai fez uma remoção, naquela época lá ele entrava nas remoções. E quando chegamos em Jundiaí em 1965, eu me lembro dessas palavras do meu pai, ele falou, daqui agora eu não mudo mais. Ele veio para ser diretor aqui do Cecília Rolenberg, na Vila Rio Branco aqui, onde ficou até a sua aposentadoria. Bom, você se formou em odontologia onde? Eu sou formado em odontologia pela Unicamp, né? A faculdade de odontologia da Unicamp, ela é em Piracicaba. Era uma escola particular até os anos 60 e aí a Unicamp acabou encampando a odontologia e não tirou de Piracicaba, manteve em Piracicaba. Me formei no ano de 1978. Esse ano aqui eu completo 40 anos de formado. Né? Ou seja, 40 anos deixando todo mundo de boca aberta. Olha, esse é um trabalho que me agradou e me agrada fazer, né? Hoje trabalho muito pouco a nível de odontologia, né? Mas trabalhei nesses quase 40 anos aí seguidos dentro de consultório. A gente deixa a pessoa de boca aberta e quer conversar. Ah, é? O cara tá com um sugador, tá com não sei o quê, e você falando... E você com a broca na mão. O famoso motorzinho. Eu na realidade eu tenho uma especialidade, né? Eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Então meu público, né? Durante muito tempo eu fiz clínica geral, né? Trabalhei em alguns lugares de convênios, né? A gente começa do chão, né? Uma casa você nunca faz a partir do telhado, né? As pessoas às vezes olham pra gente, né? E imaginam que você, nossa, já cara dentista, já foi... Não, mas eu comecei lá de baixo, eu comecei trabalhando como funcionário de alguns convênios, né? Trabalhei para algumas empresas, montei meu consultório, né? Com muita dificuldade. Filho de diretor, né, com 4 irmãos, etc. Não foi uma vida, assim, nada veio de graça. Foi muito trabalho, muita luta para o meu pai formar os 4 em casa, né? Mas os 4 são formados. Uma é jornalista, que você conhece, né, a Cristina, e tem um irmão que é formado em Ciências da Computação, e a minha outra irmã que foi professora, né, formada também. O único esperto na família foi você, então. Jornalista. Eu tenho dúvidas. Eu acho que o importante é você fazer com amor o que você gosta. Eu conheço você, Anselmo, desde que a gente estudava
no Gandra. Faz né? tempo. E eu sei o quanto você se identifica com a sua profissão. É a mesma coisa da minha. Eu acho que a profissão da gente, né, ela na realidade não é uma profissão, ela é um hobby. Às vezes a pessoa pergunta qual é o seu hobby, eu brincava, eu sou dentista, né? Porque é gostoso, eu sempre gostei. E na ortopedia funcional, que eu falei para você que eu fiz a minha especialidade, eu trabalhei com criança. Né? Basicamente, 98% do meu atendimento era feito com crianças. E a criança é fantástica. Né? E ali, como eu não tinha essa questão da broca que a gente estava falando, como não tinha essa questão da agulha, porque na realidade são aparelhos móveis que eu trabalho, eu criava um elo de amizade muito grande com as crianças. Porque eu brincava com elas e falava assim, você já foi no dentista? Já, e eu não gosto, eu tenho medo. Eu falei, então aqui você veio no dentista que gosta de conversar. Você gosta de conversar? Gosto, então vamos conversar. E ficava conversando com a criança, fazia o que tinha que fazer, etc. E tal. É muito gostoso. Bom, e aí a política entrou na sua vida. Como? Então, eu costumo dizer até que eu já entrei meio velho para a política, vamos dizer assim. Porque eu entrei na política, eu sempre gostei de política, né? Não tem como você participar de política se você não gostar, porque é uma dedicação difícil. Eu fui vice-presidente do diretório acadêmico na faculdade, depois disso vim para Jundiaí, estabeleci o meu consultório aqui, e eu sempre procurei um candidato que eu acreditasse, e eu ia trabalhar para esse candidato, às vezes sem ele saber. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Carlão Iamonte. O Carlão era meu amigo, né? A gente jogava futebol de salão, ele era juiz de futebol de salão, a gente brigava com ele, mas o Carlão era uma pessoa fantástica. Quando ele saiu candidato a vereador, eu pegava material do Carlão, eu estava distribuindo material do Carlão no meu consultório, etc. E um dia encontrei com ele e falei assim, Carlão, você não sabe, mas eu estou te ajudando na sua campanha. Ele falou, Julião, poxa, muito obrigado. Eu nem era Julião nessa época ainda. Eu virei Julião por causa da política. Muito obrigado, puxa vida, legal. Ajudei o Antônio Emílio de Moraes, quando foi candidato a governo do estado, e assim com candidatos a deputado. Eu costumo brincar com o doutor André Benassi, eu falo assim, um dos seus 500 e poucos votos da sua vitória foi meu, né? Inclusive devo ao doutor André Benassi o Julião. Quando eu saí candidato a vereador a primeira vez, ele me disse, coloca Julião, é mais fácil para a população entender quem é você. É melhor do que Júlio César. Ou doutor Júlio, fica uma coisa muito... Então hoje, para mim, se a pessoa me chama de Júlio ou de doutor Júlio, às vezes eu tenho dificuldade, é o Julião, virou um Julião. Então, eu entrei para a política quando fundou o PSDB. 88, 89. Na realidade, assim, começou em 88, mas eu me filiei em janeiro de 89. E até tem uma historinha aí também, né? O Geraldinho Semenciato, né? O Geraldinho Semenciato estudou comigo no 4º ano primário. Até nós temos uma história aí, eu vou fazer uma confidência para você aqui. Ele já morreu, cuidado. Não, que muita gente já sabe dessa história. Meu pai era o diretor do grupo, do Cecília. Estudávamos eu, Geraldinho, Carlão Kubitsa, muita gente boa da cidade aqui estudava no Cecília Ronenberg. E eu com o Geraldinho, um dia nós brigamos no intervalo e fomos suspensos pelo meu pai. Eu tenho essa marca, viu, Anselmo? Eu consegui ser suspenso no grupo pelo meu pai. E em 89, passeando num domingo à tarde, eu encontrei com o Geraldinho e com a Ruth, a esposa dele. E conversando com a Ruth, falei para ela que eu nunca tinha sido filiado em um partido político, que no PSDB eu me filiaria. E ela até brincou comigo, ela falou, você está falando sério? Eu falei, tô. Posso mandar uma ficha para você? Eu falei, pode. Não só me manda uma ficha, como manda outras, que eu consigo mais gente para se filiar. E filiei cerca de 30 pessoas na época no PSDB. E eu brinco que a Ruth é a minha madrinha na política. A Ruth Semenciato, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho carinho, respeito, né, muito grande, é a minha madrinha na política. Eu estou na política graças a algumas pessoas, né? Uma delas, a principal de todas, é a Ruth Semenciato. Bom, e aí você se elegeu vereador de primeira ou foi tentando? Não. Na realidade, a minha história política começou em 89. Aí eu acabei virando presidente do PSDB. Eu fui o segundo presidente do PSDB no município de Jundiaí. Saí candidato em 92, porque nós precisávamos preencher o número de candidatos. E naquela época,
Se hoje você já tem um número grande de candidatos, às vezes, aí, né? Naquela época, cada legenda podia lançar 3 vezes o número das cadeiras. E eram 21 vereadores. Eram 21 vereadores. Então, cada partido podia lançar 63 candidatos a vereador. Uma enxurrada de candidatos, passou de 500 candidatos naquela época. E nós não tínhamos 35 partidos como nós temos hoje, né? E eu fui para preencher a chapa, né? Para poder compor a chapa. Fiz 352 votos, se a minha memória não me trai aqui. Até uma votação expressiva, para quem nunca tinha sido nada, para quem não sabia fazer campanha, para quem estava começando aí. E para mim foi uma honra ter podido presidir o PSDB aqui em Jundiaí, com tantos outros nomes, mas eu acho que eles viram em mim uma vontade de participação política, e eu acho que foi isso que me levou à presidência. Depois disso, isso foi em 92, quando nós ganhamos a eleição com o Dr. André Benassi. Depois disso, em 96, eu também fui candidato, aí já com um pouco mais de estrutura, né, trabalhando, mas também não ganhei. Fiz 1000 e poucos votos, mas não ganhei. Fui ganhar a minha primeira eleição no ano de 2000, quando eu estava como secretário da Saúde aqui no município de Jundiaí. Eu tinha assumido a secretaria em 98 e fiquei até o ano de 2000. Né? Aí, enquanto me afastei da secretaria para poder ser candidato, e aí fui eleito para a minha primeira gestão na vereança. Bom, na Câmara você ocupou alguns cargos na mesa, né? Ou foi direto para a presidência? Não. Eu ocupei o cargo, inclusive nós ajudamos a eleger a Ana Tonelli como a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, né? Foi a minha presidente no meu primeiro mandato aí, e fiquei como seu segundo secretário, né? Depois disso, ocupei outros cargos na mesa, mas não lá em cima, não o primeiro ou segundo secretário, né? E até que chegou o dia em que eu fui líder do governo, fui líder do PSDB, passei por muitos cargos dentro do Poder Legislativo, até que em 2010, né, em dezembro de 2010, eu fui eleito presidente da Câmara Municipal para o biênio 2011-2012. Né? A gente elegia normalmente no dia 15 de dezembro, ao redor do dia 15 de dezembro. Né? Elegia o próximo presidente. Elegia o próximo presidente, que tomava posse no dia 1º de janeiro. Né? E eu fui eleito em 2010. Em dezembro de 2010 eu acabei sendo eleito, inclusive numa votação unânime. Mesmo o PT, que fazia, né, uma oposição, né? A gente sentou, conversou, traçou metas do que a gente pretendia fazer enquanto presidente e houve um consenso, acabamos tendo unanimidade naquela votação lá. Às vezes eu vejo as pessoas se espantando, mas uma coisa é você trabalhar dentro da Câmara, a outra é você fazer o seu trabalho político do lado de fora da Câmara. E o que é melhor? Ser presidente da Câmara, um eventual sucessor até do prefeito numa situação, ou ser simplesmente um vereador? Olha, eu acho que o fato de ser vereador já te traz assim uma carga, né, de responsabilidade perante aqueles eleitores que votaram em você, confiaram em você, e também perante os outros, porque você está representando ali, né, uma grande, né, a parcela de todos os eleitores de Jundiaí. O vereador, ele não é de um bairro, ele não é de uma localidade, ele é um vereador da cidade como um todo. Né? Então você tem essa responsabilidade enquanto vereador. Como presidente, você tem a responsabilidade de dirigir toda a Câmara, né? Você toma conta de toda a parte administrativa da Câmara. Óbvio, você tem seus diretores, né? Eu, na época, tinha uma pessoa fantástica, né, que hoje faz uma falta grande dentro da Câmara Municipal, que é o Jorge Haddad. O Jorge Haddad era o coração da Câmara Municipal, né? Eu acho que ele faz muita falta, muita falta. E isso torna um pouco mais leve a questão da presidência. E a honra, né, como você disse, quando o prefeito se afasta, você pode assumir o cargo de prefeito. Eu tive essa honra.
eu posso colocar no meu currículo lá, ex-prefeito de Jundiaí. Você foi prefeito. Eu fui prefeito. O então prefeito Miguel Haddad, o vice, que era o Luiz Fernando, havia sido eleito deputado federal, né? A gente trabalhou, ajudou o Luiz nessa sua campanha aí. E depois o Miguel tirou uns dias para dar uma descansada, foi viajar com a família, e eu pude assumir por um período de 10 dias aí a carga de ser prefeito de Jundiaí. Que já podemos colocar seu quadro lá, sua fotografia naquela galeria. Eu acho que eu vou pedir para fazer. Porque é justiça. Direito eu acho que eu tenho, mas não é isso. Julião, até agora a gente, como é que se diz, como é que a molecada diz? Estamos suaves. Tá tranquilo na nave, né? Na nave. Mas agora como é que se diz? Vou acelerar. Apertar a rosca agora? Política. Você estava numa época, hoje nós temos outra época, outra Câmara, outros vereadores. Melhorou ou piorou? Olha, Anselmo, eu costumo dizer que tem um ditado popular que diz que cada vez que você elege uma Câmara, que você elege uma Assembleia ou uma Câmara Federal, ela é pior do que a passada. Nada está tão ruim que não possa piorar. O povo diz isso, né? Eu hoje, assim, falar para você que eu tenho condições de fazer uma análise da Câmara Municipal, não me sinto à vontade de fazer essa análise e nem faria, né? Isso não seria Você criaria o Dia do Pau Brasil de Jundiaí? Não, com certeza isso eu acho que foi um erro que a Câmara cometeu. E na época, não pense que a gente não tinha isso na época passada também, não. Mas vocês brecavam, né? Mas a gente brecava. Nós tínhamos vereador que queria criar dia de algumas coisas, e um dia eu me lembro que eu até fiz uma reunião com os vereadores, aí eu estava como presidente, e disse que se fôssemos continuar com esse tipo de projeto, que eu iria começar a fazer o dia de... Né, eu sou uma pessoa que gosta de defender os animais. Eu não uso os animais na política, mas eu tenho muitas leis que foram feitas, votadas e aprovadas na proteção animal. E eu até brinquei que eu começaria então a fazer, que eu já estava com tudo pronto, e que se ali nós não tirássemos que nós iríamos vetar esses projetos, que eu não colocaria em pauta, e a pessoa teria a obrigação, eu estaria colocando todos os dias dos cães de cada raça que nós temos. Eu nem sei dizer para você, e gatos e outras coisas, você entendeu? Se era para fazer, né, para poder... Porque às vezes as pessoas confundem número de projetos com a qualidade do projeto. Você entendeu? Se você pegar o histórico do DOCA, que foi o decano dessa Câmara Municipal de Jundiaí, provavelmente pouquíssimos projetos levam o nome do DOCA. Se você pegar o Antônio Galdino, que foi um dos grandes vereadores que nós tivemos na cidade de Jundiaí, pouquíssimos projetos nós teremos do senhor Antônio Galdino. E assim você Tarcísio Germano de Lemos. Tarcísio Germano de Lemos. Então não é a quantidade, é a qualidade do projeto. Recentemente apresentaram um projeto aí proibindo o consumo de drogas em lugares abertos, públicos. Eu nem sabia que era permitido. Eu também. Pelo que eu saiba, a droga é proibida. Sim. É chover no molhado. A não ser que ele estivesse proibindo o consumo de drogas lícitas. Né? Mas não, a gente sabe que não é. Né? Competência federal, né? É, competência federal, exatamente. E assim, na realidade, as pessoas... Todo mundo que se candidata, Anselmo, e aí eu me incluo nisso, você chega achando que você vai poder trabalhar de uma forma assim que você vai poder, nossa, eu vou fazer leis aqui, né? Vou revolucionar a cidade. Aí você começa a perceber que você tem um quadradinho para você poder fazer leis, que você não pode mexer com o orçamento, que você não pode mexer com a parte administrativa da prefeitura, que não cabe ao vereador fazer isso. Então eu acho que a função do vereador, né, ela tem que ser muito bem contada para a população entender que às vezes as coisas não dependem do vereador, né? O vereador ele tem que legislar, ele pode fazer leis? Pode, desde que ela não ultrapasse determinados limites. Eu vou dar um exemplo aqui de uma lei que eu coloquei na época, eu sabia depois, né, já tinha aprendido, mas eu achava interessante fazer a discussão, eu achava interessante, porque às vezes você também coloca um projeto,
Porque você quer ver esse projeto sendo discutido pela população, sendo discutido, né, pela Câmara, que a gente costuma dizer que é a casa do povo, que é uma caixa de ressonância, que dali você espalha para a cidade como um todo. Eu fiz um projeto que nós, né, com certeza você tem conhecimento, mas a maioria das pessoas não tem. Jundiaí recebe um dinheiro do ICMS que é arrecadado pelo pedágio, por causa das estradas que passam por Jundiaí, né? À época, quando eu era vereador, que eu fiz esse projeto, o valor mensal de dinheiro que vinha para Jundiaí era 180 mil. Né? Qual era a minha intenção? Era pegar 30% desse dinheiro e automaticamente destinar... 54 mil. Né? Destinar para o pronto-socorro municipal que fica dentro do Hospital São Vicente. Mas só poderia ser usado dentro do pronto-socorro municipal. Para compra de equipamentos, medicamentos, para, entendeu? Insumos em geral. Né? É ilegal, é inconstitucional. Mas eu acho que se você conseguisse sensibilizar, né, a população a participar, sensibilizar o prefeito a entender que não era um recurso tão grande e que traria um benefício, porque você vai estar equipando o equipamento que mais salva vidas, que é o pronto-socorro. Inclusive poderia comprar prancha. Sabe por quê? Porque o bombeiro traz o ferido, a prancha fica. Para não ficar sem prancha, às vezes ele tem que pegar de alguém que ficou também. E às vezes falta prancha. O problema todo do Hospital São Vicente é que ele é referência, né, a muitos municípios. É o único hoje que faz o atendimento dos acidentes da estrada. Né? Antigamente você ainda tinha um hospital maternidade que basicamente recebia quase que 100% dos... Até porque era mais próximo da estrada? Pela proximidade, né? E o quanto antes você chegar num equipamento que vai te trazer uma possibilidade de atendimento melhor, né? E o maternidade tinha uma boa condição de pronto-socorro para fazer esses atendimentos, né? Hoje só o São Vicente, então você tem uma sobrecarga, não tem jeito, né? Nós tivemos aí a vinda do Hospital Regional, que é muito bem-vinda, só que ele não tem porta aberta. Ele é eletivo, né? A proposta dele não era ter porta aberta, ele não atende pronto-socorro, mas ele ainda, né, não está cumprindo o papel para o qual ele foi criado. E me lembro até de ter tido na época uma discussão grande com o então prefeito, né, o saudoso prefeito Ari Fossen, porque eu particularmente era contra que fizesse a desapropriação da Unimed, que havia comprado a Casa de Saúde. A Unimed tinha uma proposta e eu entendi que essa proposta, até por ter sido secretário da Saúde, a gente tinha um pouco mais de visão, né? Eu acho que poderíamos ter trabalhado com o Estado para a construção de um hospital regional e aproveitado o que a Unimed nos oferecia, né, que eram leitos de internação, e faria essa internação juntamente com o Hospital São Vicente, de baixa complexidade. Né? Você tiraria isso de dentro do Hospital São Vicente, passaria para o Hospital da Unimed, e se tivéssemos no Hospital Regional, seria mais um a complementar. Com isso nós perdemos um número de leitos aí. Mas eu acho que o Hospital Regional foi criado para uma determinada ação. E nesse sentido, né, ainda não na plenitude, mas ele vem cumprindo. Bom, você continua na política, pelo que sabemos. Tá no sangue, né? Tá no sangue. O bichinho picou, não tem jeito. Esse é um vírus que não sai mais, né? Bom, você continua na política, hoje você está em outro partido, né? E pretende voltar, assim, plenamente ativa, se candidatar, ser alguma coisa? Olha, Anselmo, eu saí né? Eu estava contando minha história no PSDB, eu fiquei filiado no PSDB de 89 até 2013, né? Esse ano aqui, completo 5 anos que eu estou filiado ao PSB, né? Do qual eu sou secretário do Diretório Municipal aqui em Jundiaí. Né? Que é presidido pelo Oswaldo Fernandes. É presidido pelo professor Oswaldo Fernandes. Na política, a gente nunca pode ser candidato da gente mesmo, como a gente costuma dizer. Não adianta eu ter a vontade de ser candidato. É necessário uma série de fatores. Dizer para você assim, eu não serei candidato, talvez eu esteja cometendo uma impropriedade.
dizer assim, eu serei candidato, É outra. também estaria cometendo. A política é o dia a dia, né? Você veja agora, por exemplo, nessa campanha de deputado. Meu nome foi cogitado para sair candidato a deputado. Cheguei até a dar uma entrevista aí como um possível, né, na época, pré-candidato, etc. e tal. Mas na hora que a gente foi juntar os ovos para a gente ver se a gente dava para a gente quebrar e fazer um omelete, percebemos que nós tínhamos dificuldade desse omelete. Tornar viável. Tornar viável. Então, recolhemos as nossas armas, guardamos, lá na frente nós vamos rediscutir. Temos candidatos pelo partido, temos candidatos aí a muitos cargos. Inclusive, né? O candidato a governador é do PSD. Temos candidato a governador. Né? O atual governador, né? O atual governador. E com isso a gente, dizer para você assim, na política você nunca diz não, né? Você sempre deixa uma porta aberta. Agora, com certeza, se não candidato, vou estar ajudando alguém. Sempre. Não largo da política, eu gosto. Eu vivencio com muito gosto. E tento fazer da política o que realmente a política é. O ajudar, o trazer o bem comum. A procura do bem comum para as pessoas. Foi isso que eu tentei fazer nos meus 12 anos como vereador, nos meus 8 anos enquanto tive cargo na prefeitura, inclusive como secretário municipal de saúde, como diretor do Hospital São Vicente, como chefe dos dentistas. Eu costumo brincar que a minha carreira eu comecei como office boy. Não é aquela coisa que você já chega em cima. Chegando, né? Não. Eu comecei... Eu me lembro que quando o doutor André Benassi ganhou a eleição em 92, eu era o presidente do PSDB, e fui conversar com ele, e ele falou assim, o que você quer, Julião? Você quer ser o secretário da saúde? Eu falei, de forma alguma, eu não tenho a menor capacidade para ser secretário municipal de saúde. Eu não entendo nada de saúde pública. Eu entendo do meu consultório na época. Eu falei assim, não, então vamos ver aqui. Você estava junto com a gente. Eu falei assim, me coloca para tomar conta dos dentistas. Que aí eu sei lidar, é o meu povo, é a minha... Diz que para suportar um dentista, só outro, né? Só outro. Tanto que casam entre si, né? A minha mulher não é dentista, então eu acho que ela vai pro céu. Mas você conhece o Ailton, Mário de Souza? O filho dentista, diz que casou com um dentista, porque só outra... Tem muitos casais dentistas, né? Tem muitos casais, a gente acaba... Realmente é um núcleo que acaba se fechando. Julião, para encerrar, hoje, politicamente, você está mais maduro, pessoalmente também, isso acontece com toda a gente, para não dizer que a gente está mais velho, né? Você está com 62, né? 62. E eu com 65, quer dizer, estamos perto, né? Bom, esse amadurecimento, você considera necessário para que as pessoas públicas possam exercer plenamente seu cargo e não ficar se aventurando aí as chamadas novidades, como foi um Fernando Collor, e assim outros. Sim. Você acha necessária? Olha, não, eu acho que o importante não é a questão... O novo não necessariamente está na idade. O novo não necessariamente é alguém que nunca foi da política. O novo é aquele que enxerga o problema e faz um enfrentamento desse problema. Se com 30 ou se com 60, não importa. Eu acho que o amadurecimento traz para a gente a tranquilidade de você suportar mais as pressões. Porque quem acha que na política não tem pressão, tem que vir para dentro, porque a população te cobra. Hoje, Anselmo, eu vejo acontecendo no nosso país, nessa eleição que nós vamos ter agora, eu acho que isso vai ficar muito claro, em que pese nós vamos ter no meu julgamento, uma das menores renovações. Calcula-se 75% continua. Eu venho dizendo isso há muito tempo, porque a gente que está, há muito tempo você começa a enxergar um pouco para frente da cortina, vamos dizer assim. Mas eu vejo que nós vamos ter uma eleição que, com essa pouca renovação, mesmo assim, vai acontecer um fato interessante, que já aconteceu aqui com a Câmara Municipal de Jundiaí. Isso já vem acontecendo de um certo tempo. Se você pega a Câmara de Jundiaí hoje,
ela é basicamente formada por vereadores eleitos em bairros, em distritos. Então está mais do que na hora da gente pensar no voto distrital misto. Porque faça um levantamento na Câmara e você vai ver que quem não é de um distrito, ou ele representa uma igreja, ou uma classe, né? Ou a segurança, ou tem uma bandeira. Não foge disso. Você não tem mais o vereador como era, por exemplo, o DOCA, que tinha votação na cidade inteira. Valmor, Tarcísio, Ana Tonelli, Julião. Sim. Eu tinha votação na cidade toda. Eu nunca saí de um lugar com uma votação que falasse assim, só ali me elegia. Você entendeu? Não. Porque você trabalhava na cidade. Hoje, pra gente que tem esse tipo, né, de votação, que é um grau de dificuldade grande para você fazer campanha, e isso vai acontecer com os deputados. Porque com a perda do financiamento das empresas, que particularmente eu acho que nós temos que ir acertando a carruagem, né? Você tinha muito, de repente cortou-se absolutamente tudo e com isso você não vai ter uma renovação, por quê? Porque você privilegia não tem... quem está lá. Os partidos vão investir em quem? Quem tem nome. É uma lógica e não está errado. Se você olhar, e ainda mais numa eleição onde você vai ter a cláusula de barreira, né? O partido tem que passar essa cláusula de barreira. Para isso, ele vai investir em quem tem uma possibilidade de ajudá-lo a passar nessa cláusula de barreira. E principalmente nos deputados federais. Entre o Julião e o Anselmo, eles vão escolher o Julião. Olha, o Anselmo na candidata. Nem o Julião. Mas é assim, é basicamente isso, né? Se a gente for olhar, você vai ver que os nomes são os mesmos quando não são os filhos, quando não são os netos, né? Que a gente tá vendo aí que essa é uma outra questão que está acontecendo no nosso país, né? A gente está tendo uma questão quase que de capitanias hereditárias em alguns lugares aí, né? Qual é o seu sobrenome? É Gomes? Ah, então vai. É Covas? Então vai. Você entendeu? Não sei o quê? Então vai. Você pega famílias aí que estão no poder há muito tempo. Há muito tempo. Tornou-se um clã, né? Tornou-se um clã, exatamente. Ok. Esse foi o Julião, Júlio César de Oliveira, que hoje precisamos chamá-lo de odontólogo, dentista não pode mais, né? Pode. O mimimi de hoje é odontólogo. Bom, dentista. E foi vereador, secretário de saúde, presidente da Câmara. E o mais interessante, quando ele pôde ser secretário de saúde, ele era mais novo, em 92, e ele falou, não quero porque eu ainda não sei. Isso é muito bonito. Eu não sei fazer, primeiro eu aprendo, depois eu vou. Olha, Anselmo, e quem foi a secretária escolhida pelo Dr. André Benassi é outra pessoa a quem eu devo muito. Ana Miller. Ana Miller. A Ana Miller me ensinou saúde pública. O pouco que eu sei de saúde pública, eu devo à doutora Ana Miller. Que você exerceu o cargo depois de muitos anos. Na realidade, assim, como eu brinquei para você, eu comecei como office boy, comecei tomando conta da classe que eu conheço, que são os dentistas. Passado um tempo, uma diretora de ações de saúde pediu exoneração. E a Ana me chamou, falou, Júlio, eu quero que você assuma esse cargo. Eu falei, Ana, mas eu não sei se eu tenho cargo. Não, você já tem competência e eu quero você do meu lado, porque eu vou fazer com que você entenda o que é saúde pública. E aí eu fui crescendo, virei esse diretor, depois eu fiquei secretário interino, depois eu virei diretor do Hospital São Vicente, até assumi o cargo de secretário. Fui passando e aprendendo. O caminho foi esse, o aprendizado. Bom. Isso é bom. Você está assistindo Novo Dia TV,